Bem, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos abordar uma aplicação das equações diferenciais do tipo Bernoulli, que nós estudamos na aula passada. Tá? Essa aplicação está relacionada a um modelo de crescimento animal. Tá? Em 1983, um biólogo australiano chamado Von Bertalanffy, ele queria estudar, analisar a evolução da massa de um determinado tipo de peixe em função do tempo. E com isso ele propôs um modelo que diz o seguinte: a taxa de variação da massa do peixe em relação ao tempo mais beta P é igual a alfa P elevado a 2 terços, e P de zero é P0. Quais são os elementos que aparecem aqui nessa equação diferencial? Esse P denota a massa do peixe, e essa função é uma função somente do tempo, ok? Então a massa do peixe depende somente do tempo. Essas constantes alfa e beta que aparecem aqui, elas são constantes relacionadas à espécie em estudo, tá? Então a constante alfa é chamada de constante de anabolismo e beta é chamada de constante de catabolismo, tá? E aqui essa condição inicial nos revela que nós conhecemos a massa inicial do peixe em estudo. Tá? Então, inicialmente, a massa da esfera do peixe em estudo ali é P0. Okay? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que isso aqui é uma equação diferencial do tipo Bernoulli, tá? Que foi proposta, esse modelo foi proposto pelo Von Bertalanffy. Isso aqui é um modelo de 1983. Ok? Agora, observe o seguinte: é uma equação diferencial do tipo Bernoulli, tá? No qual o N associado aqui da equação é 2 terços. Em 2002, o Bassanese ele propôs uma generalização desse modelo. O que o Bassanese fez? Ele considerou a mesma estrutura da equação diferencial, só que no lugar de 2 terços ele considerou um gama. Tá? Esse modelo foi inicialmente proposto para estudar o crescimento da massa de uma determinada espécie de peru. Tá? Então, dP mais beta P é igual a alfa gama, alfa P elevado a gama e P de zero é P0. Note que essa equação diferencial corresponde a uma generalização dessa. Este gama aqui é um parâmetro entre 0 e 1 que geralmente é estimado de acordo com o modelo que você está estudando. Tá? Ou seja, trata-se de uma equação do tipo Bernoulli, tá? E nós já sabemos resolver equações diferenciais do tipo Bernoulli. Tá? Como que eu resolvo uma equação diferencial desse tipo? Eu proponho uma mudança de variável em que Z é P elevado a 1 menos gama. Ok? Claramente, P é uma função de T, é uma função diferenciada de T. E, consequentemente, Z também vai ser uma função diferenciada de T. Isso nos permite derivar pela regra da cadeia. Então, aqui eu tenho que dz dt se escreve como 1 menos gama, que multiplica P elevado a menos gama dp dt. Tudo bem? Então, eu olho para a minha equação diferencial agora, divido ambos os membros da equação diferencial por P elevado a gama. Tá? Isso nos permite escrever a equação diferencial da seguinte forma: P elevado a menos gama dp dt, ok? Mais beta P elevado a 1 menos gama igual a alfa. Agora, note o seguinte: qual que é o objetivo de propor essa mudança de variável? É transformar a nossa equação diferencial do tipo Bernoulli numa EDO linear. Tipo,
Então, observe o seguinte, quando eu olho para dZdt, eu tenho exatamente que dZdt é este fator aqui multiplicado por 1 menos gama, tá? Então, nada mais natural do que eu multiplicar ambos os membros dessa equação diferencial pelo fator 1 menos gama, tá? Isso nos conduz a essa equação, 1 menos gama, P elevado a menos gama, dP dt, ok? Mais 1 menos gama, beta, P elevado a 1 menos gama, igual a alfa multiplica 1 menos gama. Tudo bem? Ou seja, o que nós ganhamos com isso? Este primeiro termo é substituído por quem? dZdt. dZdt mais 1 menos gama, que multiplica beta z, porque P elevado a 1 menos gama é z, igual a alfa, que multiplica 1 menos gama. Ou seja, essa mudança de variável transformou a nossa EDO do tipo Bernoulli numa EDO linear de primeira ordem. E agora nós sabemos resolver, tá? Basta encontrar um fator integrante associado a essa equação. E nós sabemos que o fator integrante é a exponencial da integral da P. E a nossa função P aqui, ó, é exatamente 1 menos gama que multiplica beta. Então, o fator integrante associado aqui é exponencial da integral de 1 menos gama beta, ok? Ou seja, isso daqui é exponencial de 1 menos gama beta t. Tá. Uma vez que nós conhecemos o fator integrante associado à equação diferencial, nós sabemos que o primeiro membro desta equação diferencial aqui se escreve como a derivada de um produto, em que o primeiro fator é o fator integrante, ok? E o segundo é a função exponencial, tá? O segundo membro, quem que é o segundo membro? O segundo membro é alfa, que multiplica 1 menos gama, exponencial de 1 menos gama beta t. Lembrando das nossas aulas passadas, uma vez que você encontra o fator integrante, você multiplica ambos os membros da sua equação diferencial pelo fator integrante. O lado esquerdo da equação diferencial torna-se a derivada de um produto. E que produto que é esse? O produto de dois fatores. E o primeiro fator, um dos fatores é o fator integrante que nós encontramos, e o outro fator é a função desconhecida. Tá? Então, por integração direta aqui, nós vamos ter que a exponencial de 1 menos gama beta tz se escreve. Agora, só tomar cuidado aqui com isso aqui, são constantes, alfa, gama. Quando eu for integrar a exponencial de 1 menos gama beta t, isso aqui sai por mudança de variável, tá? Então, esse 1 menos gama vai cancelar com este, então nós vamos ter alfa sobre beta, exponencial de 1 menos gama beta t, mais a nossa constante de integração, ok? Dividindo ambos os membros dessa igualdade por essa exponencial, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que z, que é z de t, se escreve como alfa sobre beta, mais c exponencial de menos 1 menos gama beta t. Ok? Agora, só para facilitar o que vem pela frente, eu vou colocar alfa sobre beta como fator comum aqui e escrever a função z da seguinte forma: alfa sobre beta, que multiplica 1 mais beta sobre alfa c, exponencial de menos 1 menos gama beta t. Aí, essa é a nossa função z. Só que veja bem, no modelo de Passanese, nós buscamos a função P, que
que nos revela a massa do peixe em cada instante, tá? E nós não queremos a função Z, só que a função Z descreve um papel fundamental aqui, porque uma vez que você conhece a função Z, automaticamente você encontra a função P, ok? Então, lembrando aqui, como Z é dado por P elevado a 1 menos gama, então, quem que vai ser a nossa função P? Vai ser Z elevado a 1 sobre 1 menos gama, tá? Então, a nossa função P, que é P de P, vai ser Z elevado a 1 sobre 1 menos gama, ou seja, alfa sobre beta elevado a 1 sobre 1 menos gama, que multiplica 1 mais beta sobre alfa C exponencial de menos 1 menos gama beta T, tudo isso aqui elevado a 1 sobre 1 menos gama. Muito bem. Essa aqui é a nossa função P. Ela descreve a massa do peixe, ou do peru em estudo, ali, da espécie em estudo, em função do tempo, tá? Só que veja bem, nós ainda precisamos determinar essa constante C aqui, que essa constante C, até agora, ela está sendo desconhecida. Mas antes de determinar essa constante C, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe. Qual é o limite dessa função P quando T cresce, quando T tende a mais infinito? Observe que, em outras palavras, eu quero entender qual que é o comportamento da massa desse animal que eu estou estudando à medida que o tempo passa, tá? É claro que a massa desse animal, ela não vai aumentar sempre. Existe algum momento que ela tende a ficar em torno de um determinado valor, tá? Então, veja bem, isso aqui é uma informação importante para esse modelo que nós estamos estudando. Então, quem que é o limite da P de T aqui, quando T tende a mais infinito? Se T tende a mais infinito, este termo aqui, ó, ele tende a quê? Isso aqui tende a zero, tudo bem? Ou seja, então, nós vamos ter somente isso aqui, ó, alfa sobre beta elevado a 1 sobre 1 menos gama. E eu vou denotar essa quantidade por este símbolo aqui. Estou apenas introduzindo este objeto aqui para representar essa quantidade, tudo bem? Isso aqui, no contexto de modelos, a gente conhece isso como capacidade de suporte, tá? No contexto que nós estamos estudando aqui, essa quantidade aqui representa a massa máxima que o peixe pode atingir, tudo bem? Que a espécie nossa aqui pode atingir. Muito bem. Então, com isso, eu posso trocar este termo aqui por este T infinito aqui, tá? Só que veja bem, falta determinar quem é a nossa constante. Quem que é a nossa constante C? Então, nós conhecemos que P de zero é P0. Então, eu vou calcular esse P de zero. O que é o P de zero? O P de zero vai ser essa capacidade de suporte que multiplica 1 mais beta sobre alfa C. Se eu troco T por zero, eu vou ter exponencial de zero, que é 1. Isso aqui é elevado a 1 sobre 1 menos gama. Tudo bem? E nós sabemos que isso daqui é P0. Tá? Por quê? Porque P de zero é a condição inicial do nosso problema. Tudo bem? Tá. Isso daqui nos leva a dizer que 1 mais beta sobre alfa C elevado a 1 sobre 1 menos gama se escreve como P0 sobre P infinito, ok? E como nós queremos determinar exatamente a constante C,
ambos os membros a 1 menos gama, ok? Elevando ambos os membros aqui a 1 menos gama, nós vamos ter 1 mais beta sobre alfa, C. Se eu elevo aqui a 1 menos gama, eu vou ter potência 1 aqui, tá? Isso daqui igual a P0 sobre a capacidade de suporte elevado a 1 menos gama. Tudo bem? Ou seja, quem que vai ser a nossa constante C? Portanto, a nossa constante C, passa esse menos 1 para cá e passa esse beta sobre alfa multiplicando. Então, nós vamos ter alfa sobre beta, que multiplica essa quantidade aqui, ó, que é o P0 sobre a capacidade de suporte elevado a 1 menos gama, ok? Menos 1 multiplicado por alfa sobre beta. Então, essa daqui é a nossa constante C. Ou seja, o que nós fizemos? Nós acabamos de encontrar a solução do modelo de Bassanese, tá? Então, a solução do modelo de Bassanese é dada por essa função P aqui, no qual essa constante C é determinada por essa relação, tá? Então, aqui nós temos uma ilustração, uma aplicação direta das equações diferenciais do tipo Bernoulli, tá? Que são esses modelos de crescimento animal, tudo bem? Então, por hoje é só.